Olá, meus queridos alunos, vamos para mais uma aula. Hoje a gente dá continuidade ao nosso capítulo 4, conceito de hereditariedade. E nós vamos trabalhar hoje a análise de heredograma. Está lá na página 100 do teu livro didático. E a atividade que você vai resolver é a questão 10 da página 101 para entregar com o caderno de atividade. Tudo bem, senhores? Então, o que seria esse heredograma? Que é aquele que os senhores ouvem falar de vez em quando, fulano de tal tem pedigree, meu gato tem pedigree, meu cachorro tem pedigree. Seria um pedigree, só que voltado para os seres humanos, mas também se analisa heredograma ou pedigree dos animais. Então ela é uma árvore, uma carta genealógica. Esse heredograma, então, ele é uma forma que a gente encontra de representar graficamente, ou seja, através de gráficos, os indivíduos que compõem uma determinada família e também as respectivas relações de parentesco que pode haver entre esses indivíduos. Nesse caso, então, o heredograma ele vai usar símbolos que já são pré-estabelecidos e que eles vão representar os indivíduos e suas relações. Vamos verificar aqui abaixo. Os senhores dêem uma atenção especial aqui, ó. Esse quadrado aqui que os senhores estão vendo em azul, ele vai representar o homem, tá? Mas ele não necessariamente vai estar em azul, é só esse quadrado. Representa o homem. Esse círculo aqui representa a mulher. Quando esse quadrado está ligado a esse círculo por uma linha, eu digo que este homem e esta mulher estão casados, contraíram matrimônio. Se você vê o homem, que é o quadrado, e a mulher, que é o círculo, com essas duas linhas, não apenas uma, mas duas linhas, quer dizer que ali tem um casamento consanguíneo, ou seja, um parente casou com outro, um primo, por exemplo, casou com uma prima. Então diz que é o casamento consanguíneo e ele demonstra então com essas duas linhas aqui ligadas. Aqui, ó, eu estou mostrando aqui irmãos em ordem cronológica, ou seja, quem nasceu primeiro. Então aqui eu tenho uma irmã, a irmã mais velha, aqui eu tenho a irmã do meio e aqui eu tenho o caçula, que é um irmão. Estão representados aqui a irmandade. Quando eu tenho isso aqui, ó, um homem, uma mulher e um homem. Nesse sentido aqui, eu digo que eu tenho gêmeos fraternos, que é aqueles gêmeos bivitelinos. Aqui pode ser também dois homens ou duas mulheres, não há problema nenhum. Mas quando eu tiver assim, uma mulher demonstrando uma mulher, um homem, quer dizer que são gêmeos bivitelinos, aqueles que não são parecidos, que são como se fossem de duas gestações diferentes, porém nasceram uma mesma gestação, que é aquele que vem de um esperma diferente, de um óvulo diferente. Aqui seriam os gêmeos idênticos, univitelinos, que é aquele que nasce duas mulheres ou nasce dois homens, ou três, dependendo do que ocorra lá no zigoto. Então aqui seria representado por duas mulheres, mas ele significa que é tanto homem quanto mulher. Aqui significa gêmeos idênticos, que são aqueles gêmeos chamados de univitelinos, que são do mesmo espermatozoide e do mesmo óvulo. Quando está assim, quer dizer que o sexo é ignorado, eu não sei se é homem ou se é mulher. Nesse caso aqui eu estou representando mais de 4 pessoas, eu tenho quatro irmãs do sexo feminino, então eu coloco aqui, representa aqui a mulher e coloco 4, que está dizendo aqui que são 4 irmãs, ou seja, 4 pessoas do sexo feminino. Quando eu tenho isso aqui, ó, eu digo que eu tenho um casal com um filho de uma filha. Ó, eu tenho aqui o casal, o homem e a mulher. E esse casal, então, tem 2 filhos, um homem e uma mulher. Então, o casal tem um filho e uma filha. Eu venho para cá e já estou mostrando aqui as pessoas que são afetadas por alguma doença, por alguma síndrome, qualquer anomalia. Então, eu tenho aqui um homem e aqui uma mulher. Quando tiver assim, eu vou ter os portadores de heterozigose, ou seja, aqueles que têm pares diferentes para determinar a mesma característica, o azão, azinho, da última aula. E quando aqui for falecido, aqui o homem falecido representa uma cruz embaixo e a mulher falecida eu coloco então um traço aqui. Correto, senhores? De qualquer forma eu estou representando o falecido, ou com uma cruz ou com um traço, seja homem ou seja mulher. Como é que eu represento as gerações? Ó, as gerações elas são representadas por algarismo romano. Lá 1, 2, 3, 4, 5 e etc. Dentro de cada geração, então, os indivíduos vão ser indicados por algarismos arábicos, os nossos números, 1, 2, 3, 4, 5. Da esquerda, sempre da esquerda para a direita, ou seja,
Quem está na esquerda sempre é o mais velho, sempre é aquele que veio primeiro. E a outra maneira também eu numero todos os indivíduos em ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir do primeiro, também acima, da parte de cima e a partir da esquerda. Vou te dar um exemplo aqui. Ó. Imagina que aqui eu tenho um casal. Imagina que é teu pai e tua mãe. Seu pai aqui, sua mãe aqui. Então está aqui, primeira geração. O 1 e o 2. Aí aqui são os filhos. Ó. Você e os seus irmãos. 1, 2, 3. Aqui eu representei por 3. Imagina que você aqui casou. Casou com uma mulher aqui. No caso está representando um homem aqui. Então aqui tem os pais dele, os teus sogros. Aqui, ó. Casado também, você tem um cunhado. Então aqui primeira geração, os teus pais e teus sogros. E aqui segunda geração, você, sua esposa, seus irmãos e seu cunhado. E aí você então já teve aqui, ó, 3 filhos, 2 mulheres e um homem. Então aqui é a terceira geração já. Ou você pode representar a primeira geração, 1, 2, 3, 4, como eu te falei, em ordem crescente. As 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De qualquer uma das formas ele está correto. Então a gente tem que interpretar o heredograma sempre por etapas, levando em consideração etapas. Vamos ver quais são então essas etapas. Na primeira etapa, você tem que determinar a dominância e a recessividade. O que é dominância e recessividade? Lembra da aula passada? Falei para vocês que existe o alelo dominante, o gene dominante, existe o gene recessivo. Azão, sempre representado pela letra maiúscula dominante, e o azinho, a letra minúscula, é o recessivo. Quando eu tenho azão, azinho, o azinho não consegue manifestar sua característica porque ele é dominado pelo azão. Então, essa primeira etapa você vai determinar dominância e recessividade. E aí, com isso, você vai determinar se o fenótipo ele é condicionado pelo alelo dominante. Foi isso que eu acabei de dizer para os estudantes, ou ele é recessivo. Para manifestar o recessivo tem que estar em duplo, ou seja, azinho, azinho. Essa é a primeira etapa, é identificar dominância e recessividade. A segunda etapa, senhores, vocês vão localizar quem é homozigoto recessivo, ou seja, quem é azinho, azinho. Então já identificou dominante, já identificou azão, 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 azinho. Agora você vai identificar quem é homozigoto recessivo, quem é o azinho, azinho, porque você já determinou lá quem é os dominantes. E uma terceira e última etapa, você vai determinar os genótipos de cada um. Ou seja, cada indivíduo daquele heredograma é azão, azinho, é azão, azão, é azinho, azinho. Eu estou pegando aqui o A como exemplo, mas eles podem, em outros livros, você pode encontrar outras letras. Às vezes, por exemplo, o cara vai para a cor da pele, ele coloca um P de pele. Então, para a cor negra, ele vai colocar o Pzão, e para a cor branca, o Pzinho. Então, vai ser Pzão, Pzinho, dependendo muito do livro que você vai utilizar. Só estou pegando aqui o A como exemplo. Então, os fenótipos, eventualmente, de cada indivíduo, eventuais, né, eles são determinados ou por homozigose ou por heterozigose. Também existe a homozigose dominante, tá? Quando é azão, azão, é uma homozigose dominante. E a heterozigose é azão, azinho. Quando eu não sei se esse indivíduo eu sei que ele não manifestou característica, então ele pode ser azão, azinho ou azão, azão. Eu não consigo determinar isso, então eu vou colocar isso aqui, ó. O azão e uma linhazinha aqui, que é aquele underline que vocês conhecem, para indicar que esse indivíduo pode ser ou azão, azão, ou azão,